Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar apresentando para vocês uma ferramenta para facilitar o nosso trabalho assim, de operar no MetaTrader 5. Tá? No MetaTrader 5 você tem as opções de fazer as suas operações através da própria boleta original deles, que seria essa daqui, né? E você pode clicar aqui, tanto para comprar como para vender, e tem a questão geralmente do spread. E outra forma de você fazer isso seria através das boletas de negociações. Então você clica nova ordem aqui, aí vem aqui, coloca a ordem pendente, se quer comprar, se quer vender, a quantidade, todos esses detalhes aqui. Qual que é o propósito dessa ferramenta aqui, tá? Eu chamo ela de ponto de operação e botão. Então ela tem duas funcionalidades aqui. Então o que você vai fazer? Você vai colocar essa ferramenta na sua plataforma. Você pode operar em qualquer é, ativo. Você pode operar no índice, você pode operar no dólar, você pode operar em opções, você pode operar em ação, você pode operar no Forex, que a funcionalidade dela vai tranquilamente atender aí o propósito dela, que seria o quê? Facilitar, agilizar na maneira de você estar fazendo suas operações. Então, qual é o primeiro passo? Você vai instalar, né, a ferramenta. Quando você instalar a ferramenta, ela vai abrir para você aqui, você vai permitir negociação automatizada, todos esses detalhes aqui. E você vai no parâmetro de entrada e você vai definir para você, né, qual seria o tamanho da sua posição. Então, por exemplo, eu estou no índice aqui, né? Aí eu coloquei que é 5 contratos, eu coloco o stop loss aqui, o stop gain. Então, no caso aqui eu estou colocando de 100 em 100, dou OK. No caso do dólar, por exemplo, eu venho aqui, coloco que eu vou operar um contrato, ou 3 pontos para cima, 3 pontos de gain, 3 pontos de loss, ok? Feito isso daqui, você já configurou a ferramenta. Então, ela tanto vai valer para a primeira funcionalidade, que seria você utilizar as boletas e comprar e vender. Então, por exemplo, se eu venho aqui e coloco aqui, vou colocar uma rápida aqui só para que vocês possam perceber. Vou colocar aqui no caso do dólar, tá? Então, eu acho, por exemplo, que o dólar pode subir ou pode descer. Então, eu vou determinar aqui qual seria a minha operação. Então, por exemplo, vamos dizer que eu acho aqui que esse daqui ele vai subir, tá? Então, vou colocar aqui só um exemplo, tá? Então, eu venho aqui, o que eu faço? Eu venho e coloco em compra. Cliquei em compra e automaticamente ele já colocou aqui que é um contrato, 3 pontos para o gain e 3 pontos para o loss, ok? Se eu quiser fechar, simplesmente vem aqui, clique em fechar, ele fecha a operação. Ok? A mesma coisa seria no sentido de vender, ele também venderia. Então você percebe que no caso aqui, ele atua a mercado, né? Ele vai, você clicou, ele vai lá a mercado e executa a ordem e já coloca para você o seu stop loss e o seu stop gain. Um outro ponto interessante aqui, que é dessa ferramenta aqui, que eu acho que é mais interessante ainda, né? É a questão de você, por isso que eu chamo ela de ponto de operação. Se eu colocar, por exemplo, uma linha horizontal aqui, ele vai fazer o seguinte trabalho, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, uma linha aqui. Vou colocar essa linha aqui. Tá? Então, o que eu estou determinando para ele? Eu estou determinando para ele que se ele romper esse ponto, ele pode comprar, fazer tanto uma compra como uma venda. Como que ele vai funcionar? Se ele romper de cima para baixo, tá? Ele vai fazer uma... vou até colocar aqui a cor para ficar mais fácil. Ele vai fazer uma venda, tá? Então ele vai fazer uma venda. Se eu colocar, tá, essa linha aqui e ele romper de baixo para cima, tá, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma compra, tá? Agora vamos mudar para verde aqui para ficar mais fácil para que vocês assimilem, tá? Então essa é a lógica dessa ferramenta. Então veja bem, então eu tenho duas formas de estar fazendo uma compra ou uma venda. Eu posso fazer através das boletas, ok? Eu posso fazer através das boletas, né? Usar aqui tanto compra como venda, tá? E usar essa boleta para fechar as operações. Essa fechar as operações, ela tanto serve para uma como para outra, tá? Tanto serve você comprar diretamente usando ela como usando as linhas.
Qual é a parte interessante aqui de você estar usando essa horizontal aqui? Porque você não consome, tá, a sua garantia. Vamos dar um exemplo. Você tem, sei lá, você está operando o índice, o mini índice, você precisa de R$100 por contrato para você operar. Você só tem R$300 lá. Só que você quer alguns pontos que você acha interessantes, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, o índice aqui. Você entendeu que, sei lá, tá? Se ele romper esse ponto aqui, seria um momento de compra. Então, por exemplo, como ele desceu aqui, você acha que se ele voltar aqui para cima, seria um momento de compra. Então, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui nesse ponto aqui, vai colocar a linha. Então, ou seja, nesse patamar, ele rompendo aqui, tá? Ele vai fazer uma compra, tá? Ou então, por exemplo, se você acha que se ele romper aqui essa linha para baixo, que é esse canal que a gente tem aqui, no nosso setup, ele vai fazer uma venda. Ou ele romper essa linha aqui, ele também vai fazer uma venda. Então, o que você vai fazer? Ah, eu coloquei uma ordem aqui abaixo do preço. Se eu coloco abaixo do preço, ele vai fazer esse movimento. Ele vai romper de cima para baixo, então ele vai fazer uma venda. Se eu coloco essa ordem aqui, por exemplo, se ele voltar e romper para cima, acima desse topo aqui, tá? Aqui, ele vai fazer uma compra. Então, você percebe que mesmo eu tendo só, vamos dizer, R$200 na conta, eu já coloquei 3 pontos aqui, ó. Eu coloquei um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Se eu tivesse colocado essas ordens pendentes, tá? Eu teria consumido 3 contratos. Então, ou seja, como eu só tenho R$200, na terceira linha, ele não ia executar, tá? Isso eu colocando via sistema. Eu coloco lá, vem aqui, coloco aqui, né? Uma ordem pendente em tal ponto, outra ordem pendente em tal ponto, outra ordem pendente em tal ponto. O que o sistema, o que a plataforma vai entender? Que você disponibilizou 3 ordens, tá, pendentes na plataforma. Então, com isso, você precisaria ter R$300 para estar utilizando essas operações. Nesse exemplo aqui, você não precisa. Por quê? Porque enquanto ele não atingir, ele não vai mandar a ordem. Então, se não mandou a ordem, não tem condição de estar consumindo a sua garantia. Então a ideia aqui é justamente essa aqui. A partir do momento que essa ferramenta aqui, tá, essa linha, ela deixou de ser interessante, você pode simplesmente apagar elas, entendeu? E aí, ou seja, enquanto você não, o sistema, vou colocar um exemplo aqui, tá? Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui uma ordem aqui, ó, tá? Caso ele rompa, vou até botar mais próximo para ver se ele rompe, tá? Ó, caso ele rompa de cima para baixo, ele vai efetuar aqui uma venda. Essa outra aqui eu vou colocá-la aqui em cima, tá? Se ele romper de baixo para cima, tá? Nesse sentido aqui, se ele romper aqui, ele vai fazer uma compra, tá? E se ele romper aqui, ele vai fazer uma venda, ok? Vamos deixar um pouquinho só para ver se ele executa, só para que vocês tenham uma ideia de como que funciona. Até esse momento não estou usando nada da minha garantia, porque ele não executou a ordem, não tenho nada pendente, né? Não é uma ordem pendente natural, é uma estratégia, entendeu? Vamos ver aí se ele executa, porque ele está meio enrolado aqui. Dá mais para descer aqui para subir, né? Vou colocar aqui assim só para ver se ele executa pelo menos ou a de compra ou a de venda. Aí, executou, tá? Vocês percebem que quando ele executa, tá? Quando ele executa, ele simplesmente, tá? Ele apaga a linha. Você vê que tinha 2 linhas, eu apaguei no caso seria a de compra, tá? Ele automaticamente, quando ele executa, ele apaga aquela linha. Então essa é a ideia. Então até aquele momento você não estava consumindo a sua ordem, a sua garantia. Então a ideia é essa. Por que isso é importante? Porque simplesmente você pode colocar, por exemplo, que nem aqui, eu posso chegar aqui e colocar, se eu quero adicionar mais, eu ponho mais uma aqui, tá? Se eu quero colocar um stop aqui no meio do caminho, uma parcial no meio aqui, eu posso colocar aqui, e assim eu vou fazendo várias estratégias. Então essa é a ideia dessa ferramenta, tá? Eu vou fechar aqui, ó, eu venho aqui, eu posso fechar aqui e encerrar a operação, ok? Então essa seria a ideia que eu queria passar para vocês sobre essa ferramenta, ok? Caso vocês tiverem interesse, eu estou vendendo essa ferramenta aí por R$150
tá? E posso mandar aí uma semana de demo aí.